Você está sintonizado no programa Sertão Inovador. Uma iniciativa que a cada dia me estimula a continuar desenvolvendo, puxando assuntos, conectando pessoas, trazendo conteúdos para que a gente busque constantemente uma coisa chamada melhoria. É difícil buscar melhoria porque nós, de uma forma natural, até neural, a gente quer acomodação, a gente quer vida tranquila, a gente não quer sair de qualquer zona de melhoria, ou zona de conforto, como diz. Buscar melhoria é uma coisa que todo mundo quer. Agora levanta a mão quem quer, e eu já fiz isso em muitas palestras, geralmente não tem o mesmo impacto da primeira pergunta. Quem quer melhoria? Todo mundo quer. Quem vai pagar o preço para melhorar? Aí já começa a ficar um pouquinho diferente, porque significa estudar um pouco mais, significa fazer coisas que você ainda não sabe, significa assumir a realidade presente para poder buscar uma realidade melhor. E é neste ponto que eu queria bater um papo aqui com dois empreendedores, já estão aqui conosco, são companheiros de bancada, o Jansen, da Mobile, e o Artêmio, da Cardan Peças. O tema é encarar os fatos da realidade para melhorar. E encarar os fatos da realidade significa o que é, o que não é, preto no branco, e assim a gente pode, ao ter clareza do que é real, melhorar. Você não consegue consertar uma doença se não entender qual é a doença que tem, né? Em um módulo anterior a gente estava falando sobre isso. Por isso que o médico tem que fazer pergunta, o mecânico tem que fazer pergunta, o vendedor tem que fazer pergunta, né? O corretor tem que perguntar o que é que a pessoa pretende de casa e tal. E ao fazer as perguntas, nós vamos entender o problema da pessoa e entendendo o problema, a gente apresenta a solução. Solução de quê? Do problema da pessoa. Não é aumento de venda e bater meta minha que eu quero bater no final do mês. Esse é um problema que você tem. Entretanto, esse não pode estar acima daquele do cliente que procurou a empresa. Faz sentido isso? Não faz sentido? A solução que a gente apresenta não pode ser somente pensando em mim. Primeiro, o cliente. Resolvendo o problema dele, eu diria que o meu é resolvido por consequência. E ele vai ser. Queria ouvir vocês sobre esse assunto. Tribuna livre agora, vamos lá. Radamés, você falou uma coisa aí bem... Estamos falando de verdade, né? Transparência. Você falou em solução. Existe aquela solução imediata? Sim. Quando o seu único objetivo é bater a meta. Eu tenho 100 mil para vender. Eu tenho que vender 100 mil. Às vezes você só está entregando ali, faturando. Né? É imediata. Você está resolvendo uma situação imediata. Você pode até bater o mês, hoje a meta de 100 mil, mas de repente você não vai conseguir bater os próximos meses, porque você entregou ali soluções imediatas. Não foi resolvido o problema. Sim, pode Volto a dar um exemplo da dor de dente. Se o problema é ser preciso fazer um canal ou extração, é uma coisa, você vai resolver seu problema. Mas se você ficar usando um analgésico, você vai resolver o seu problema ali de imediato. Amanhã você está com a mesma dor de dente. Então, se você tem uma meta para bater e você está diariamente tendo contato com o cliente, aquela pessoa que está com a necessidade, então você resolva a necessidade dele, porém com soluções que não sejam apenas de imediato, que você possa resolver e ele possa esquecer. Mas quando ele precisar ou alguém precisar, estiver passando por aquela necessidade ali, ele vai lembrar do Jansen, ele vai lembrar do Radamés, ele vai lembrar de Artêmio, porque nós solucionamos o problema dele a perder de vista. Ele também vai lembrar de Jansen, de Artêmio, de Radamés. Rapaz, eu tive uma situação, esse mesmo problema, eu fui lá em Artêmio, ele me resolveu me trouxe uma solução imediata, mas na outra semana eu estava com o mesmo problema e quem resolveu foi o Jansen. Então, okay. Exatamente. Eu entendo, Artêmio, também a questão do altruísmo. O altruísmo é uma coisa muito interessante que a gente adquire quando a gente está todo dia procurando, buscando melhorar, quando a gente se preocupa com o benefício que aquele produto nosso vai fazer para o nosso cliente. Então, primeiro, quando a gente gosta do que a gente faz, esse altruísmo já vai começando a ser naturalmente criado dentro de nós. E aí a gente começa a ver
a sentir prazer na satisfação do cliente. Sim. E aí faz com que a gente cada vez mais procure ser transparente, realista, né? Contribuinte para aquilo funcionar, contribuindo para que ele possa, ele e a família dele, no meu caso, por exemplo, que vendo imóveis, apartamentos, casas e tudo, a gente já começa a se preocupar como é que aquela família vai estar naquele ambiente que a gente está passando. Graças a Deus, no início eu não pensava muito nisso, porque eu entrei nesse negócio imobiliário mais assim por uma conveniência. Sim. Mas depois eu comecei a me apaixonar de tal forma que eu comecei a me preocupar com vidas, com pessoas. Eu quero ganhar meu dinheiro, sim, é necessário. O empresário vive disso, tem que estar todo dia pensando, né, em desenvolver uma coisa boa. E aí eu comecei a criar esse prazer de ver nos meus clientes aquela alegria de ter adquirido sua casa própria, de entrar com sua família lá dentro e dizer, bater no peito e dizer, puxa vida, eu estou na minha casa, meu filho está aqui, minha esposa está aqui. Aí a gente começa. Então, o altruísmo é muito importante para que a gente possa dar continuidade, ter prazer no trabalho e ter uma vida longa de prazer trabalhando, indo para o escritório trabalhar, sabendo que está indo para um canto certo, tem um propósito, tem uma realização. Sim. Eu vejo muito dessa forma. Esse é um assunto, de uma forma geral falando, né, ele é espinhoso. Poucas pessoas têm condições de falar desse assunto porque vão se machucar. Né? Vai se machucar porque vai se ferir. Quando nesse tema, né, de falar a verdade, de procurar sempre a verdade. Porque se você for verdadeiro, em algum momento vai perder. Até a venda, às vezes. Ou talvez não vai ganhar o lucro, pelo menos. Até vendeu, mas não teve lucro. Porque você teve que consertar. Eu estava dando um exemplo aqui, no caso de uma oficina, que eu acho que ele não teve lucro com o serviço que a empresa fez para mim, a última vez que fez no meu carro, em função de ter sido 3 serviços, o mesmo serviço. E ali são horas, né? São trabalhar, ele teve que contratar um outro profissional. Eu queria fazer essa pergunta para vocês. Vocês já passaram por isso, de ter perdido, ou às vezes a venda, quer dizer, você perde, você foi verdadeiro, quer dizer, então eu não quero. Mas eu prefiro ser verdadeiro e perder a venda, mas eu manter a minha ética, os valores, ou até fiz, mas não ganhei, porque para eu ganhar eu teria que ter usado aqui usar uma linguagem que o pessoal chama muito aqui, uma maruazinha, né? Ele é dado uma enrolada que as pessoas fazem isso, assim, não sei vocês são mais, principalmente vocês, têm mais idade que eu. O Artemio, eu não sei, essa carinha de menineira, eu não sei se já passou de mim. Mas ele tem uma experiência grande. Experiência grande. E eu, de vez em quando, por conta de eu não me sentir bem de usar a mesma moeda que usam comigo, eu não me sinto bem. Quer dizer, você chega às vezes numa pizzaria e o cara vai usar de uma malandragem com você. Você vai... Mas eu contratei uma pessoa para fazer um serviço lá em casa. Eu liguei, ele disse, pode deixar comigo. E aí foi uma enrolação total, maior propaganda e não entregou, e a minha esposa ficou indignada porque foi, né, a tal da venda enganosa, né, propaganda enganosa, disse uma coisa, e aí você fica olhando assim, eu já passei isso com pedreiro, enfim, acho que prestação de serviço é uma coisa que expõe muito isso, às vezes a compra do produto você não vê muita bronca, mas prestação de serviço fica meio imediato, pisou na bola, errou. E aí o pior é que produto, quando está errado, você troca o produto e o cara que produziu está fora da situação. Mas quem presta o serviço está dentro do próprio serviço. E se errou, não dá mais para entregar aquele serviço que errou. Já era, quer dizer, não dá para corrigir uma noite mal dormida num hotel que não tinha uma cama que prestasse, o ar-condicionado não prestou. Como é que eu corrijo aquele produto? Aquele serviço não dá mais. Às vezes a pessoa oferece outro, e aí às vezes ele pode até não ganhar. Vocês trabalham em prestação de serviço, apesar de você ter produtos também, você também tem, porque vende aquele imóvel. Mas conta um pouquinho essas experiências, passaram por isso, dos dois lados do balcão, como cliente, como aquele que oferece? Fica à vontade. Radamés, prestação de serviço e venda, o tema principal aqui está sendo verdade, né? Transparência, verdade. A gente tem que ser verdadeiro a partir de casa, né? Não amizade, no relacionamento. Isso. No seu relacionamento com o fornecedor, com o colaborador, com o cliente. Né? Nós sabemos que existe um jarrão e ditado e verdadeiro,
que o cliente em primeiro lugar. Mas você só vai ter o cliente em primeiro lugar se você for uma pessoa verdadeira com o seu fornecedor, se você for uma verdadeira e transparente com o seu colaborador. O Jansen, ele é meu colaborador. E às vezes, por algum motivo, ele saiu fora do trilho, faltou um pouco de verdade. Jansen, evite, não repita mais não, porque o cliente... Então, se eu não chamar a atenção de Jansen, estou usando o seu nome aqui como exemplo. Tranquilo. Como é que eu vou ter o cliente em primeiro lugar? Então, se o meu colaborador trata bem o cliente, se o meu fornecedor me entrega um produto de qualidade, se o que eu estou vendendo de fato é verdadeiro, estou vendendo esse copo aqui, ele está numa embalagem, essa taça, essa caneca. E eu ofereci o cliente, eu falei do produto. Se o fornecedor tiver sido verdadeiro comigo, a venda vai estar perfeita. Se não tiver, então assim, essas três coisas ela tem que estar atrelada. Se falando de verdade e se falando de comércio. Né? E para fazer um fechamento aqui, imagina aí o Jansen com 44 anos de experiência na empresa Mobile. E, meu irmão, se você não vier trabalhando com transparência e com verdade, eu acredito que o Jansen hoje deve ter um cliente que ele vendeu lá quando ele começou e que depois ele vendeu para o filho desse cliente e que possivelmente ele já esteja vendendo um outro imóvel para o neto dele. Com certeza. Olha aí a história de vida. Então, transparência, verdade, tudo que a gente for entregar tem que entregar com a verdade na frente. E não só porque estou na frente dele, de Artêmio, mas eu procurei um amigo em comum que eu estava com um problema no meu carro, é um testemunho que eu estou dando. E aí ele disse, Jansen, procure Artêmio. Se ele não resolver, ele diz quem resolve. E com honestidade. E eu fui procurar ele. E ele estava muito cheio, mas me recebeu, olhou e tudo, e disse, Jansen, esse é problema esse problema aqui se resolve ali. Você resolve acolá. E esse outro eu posso resolver. Mas agora eu não tenho tempo de colocar já seu carro aqui na linha de serviço. Ele foi totalmente transparente comigo. Eu fui para o que ele indicou, resolvi meu problema, tá entendendo? E fiquei satisfeito. Quer dizer, a gente vai... Eu estou comentando isso agora porque é uma verdade, senão eu não estaria comentando, eu estaria, no mínimo, calado. Sim. Né? Mas essa questão da prestação de serviço no meio imobiliário também acontece. Acontece. Às vezes a gente pega imóveis com vícios. Eu não sei na área automotiva, porque quando uma peça, pelo menos eu vejo que no meu carro, quando uma peça está ruim, ele começa a sentir e dá sintomas já que não tem alguma coisa que está errada. Né? Mas no imóvel é um pouco diferente. Você pega um imóvel para vender, você olha, ele está todo pintadinho, ele está todo maquiado, o proprietário às vezes entrega ele todo bonitinho, mas lá dentro tem um desgaste natural da tubulação elétrica, hidráulica, das estruturas internas que você não visualiza. Vou contar um caso muito simples. E você mesmo com boa vontade, querendo fazer um bom negócio, você apresenta o imóvel como ele está sendo mostrado, tudo porque você não conhece os vícios dele. Os imóveis que estão comigo há mais tempo, não, principalmente os que eu administro de aluguel, eu já conheço os vícios dele e eu sou transparente. Olha, esse imóvel aqui tem um probleminha aqui, acolá, e às vezes eu perco o negócio com ele, de alugar ou de vender. Mas quando a gente pega um imóvel que a gente não conhece bem ainda, como aconteceu uma vez, por exemplo, num contrato de locação, você quando aluga um imóvel, a partir do momento que o inquilino assina, tudo que acontecer dali em diante é com ele. Foi feita uma vistoria, foi apresentado aparentemente os problemas que ele existe, mas tem problemas internos, como eu estou falando, falei há pouco, como, por exemplo, uma fossa. Se não tem saneamento básico, mas tem a fossa na casa. Só que essa fossa, ela pode já estar cheinha, precisando ser esgotada. Mas a gente não sabe, porque ainda está tudo funcionando. A gente fez a vistoria, não tem mau cheiro, está tudo bem, tal. O inquilino com 30 dias, 40 dias... que está usando, descobre que ela está com um problema, né? E aí a gente tem que ter a sensibilidade, o proprietário, mesmo tendo um contrato assinado, mas tem que ter a sensibilidade de entender que aquele novo inquilino, depois de 40 dias, não colocou detrito suficiente numa fossa para poder ela ser esgotada por conta dele, como diz o contrato. Então, a gente tem que ser sensibilizado. Aí é onde está o altruísmo, aí onde está a experiência, onde está a facilidade de se comunicar com o proprietário, explicar a ele que ele tem que pagar
para despejar, para desafogar aquela fossa. Então, são vícios que às vezes o imóvel tem que a gente não sabe, está intrinsecamente ligado. Aí a gente, às vezes, corre o risco de querer fincar o pé numa coisa porque a lei diz dessa forma, e a gente tem que cumprir a lei, mas a gente tem que ter a sensibilidade para poder flexibilizar e entender o lado do outro. Essa observação que você fez é muito interessante. E eu acho que, para quem está começando um negócio, às vezes não tem essa percepção, né? Porque aí é um pouco de experiência, né? É um pouco de empatia, né? Essa ideia de, puxa, se fosse eu, né? Eu não ia ficar legal, não ia gostar dessa ideia de ter comprado algo e a pessoa não me falou esse detalhezinho aqui. E outro dia eu estava fazendo negociação de um carro e eu fiz lá na loja onde eu fui comprar o carro. É uma dúvida, eu acho que todo comprador de carro usado tem. Será que essa quilometragem aí é essa foi mexida, mesmo? né? Foi mexida, não foi mexida, né? Se você tem instrumentos, uma pessoa para ir lá e fazer essa aferição, você descobre, mas já fica uma relação conflituosa de quem vende o carro e você ficar trazendo uma pessoa para... Quer dizer, você já não confia na informação que está sendo dita. Aí eu falei para o dono, rapaz, não sei como é que eu vou perguntar isso para você, mas eu tenho que perguntar. Essa quilometragem aí, é a quilometragem mesmo que o painel está dizendo? É uma pergunta muito desagradável, essa pergunta, né? É muito desagradável porque... Você está confrontando a verdade dele ali. Eu estou tirando dele se ele é uma pessoa verdadeira ou não. E aí, com o tempo, a gente vai descobrindo um pouco de psicologia, né? Da maneira como responde, como não responde. Porque a pessoa que é verdadeira, ela já não só responde, como diz, eu vou provar para você, eu vou mostrar para você os instrumentos e tal. E ele disse, essa pessoa, inclusive foi um dos nossos entrevistados já aqui, ele disse, eu já perdi muita venda por causa disso. Porque eu sei que o carro rapaz, tá bem direitinho, só que ele tá com a quilometragem, só que a pessoa sempre fez as revisões, sempre cuidou do carro, então o carro tá bem direitinho, não tem aquele, trocou peça, mas a quilometragem, que acaba sendo tipo uma objeção de venda, né, para alguns vendedores que não sabem usar um argumento de venda, quando chega nesse, sim, mas esse carro está com 150 mil quilômetros. Pai, como é que vai ser isso? Não sei o quê. Só que o carro está, meu amigo, para aquele que está comprando, né, para o uso que ele vai fazer, tranquilo. Ele disse, isso para mim, no início, eu faria, segundo ele, né, eu fazia como a maioria dos que fazem aqui da cidade. A maioria desses carros que você compra, a quilometragem não é verdadeira. E aí fica meio assim, né? Eu disse, mas... eu decidi, eu não vou mexer nessa quilometragem. Eu paguei um preço muito alto por causa disso, porque quando eu comprava um carro, porque às vezes você está na negociação, aí você vai receber um carro, né, na negociação, e o carro já está com a quilometragem, ele estou comprando um problema, comercialmente falando, né? Mas eu preciso resolver um outro problema, é que se eu não receber esse carro, eu não recebo, eu não recebo do dinheiro da negociação. Então vou adquirir e vou me segurar aqui e vou explicar. Eu falo isso porque quando, na época, eu comprei um carro, eu vendi o meu para ele. O meu estava com quilometragem bem... eu não entro nessa vibe porque o pessoal tem que trocar carro eu não sou consumista, então não sofro com isso. Mas quem vai comprar um carro de mim vai comprar um carro bem... bem rodado. bem rodado, né? E aí eu disse, meu carro está com essa quilometragem aí, tal, você recebe? Recebo, tal. Aí eu conheço ele, eu disse, mas tu vai segurar essa quilometragem para vender? E eu me lembro que ele segurou o carro um bom tempo. Eu passava na loja e via, né? Eu disse, ainda não vendeu. Eles, é o preço que eu pago de manter a minha palavra, porque quem compra aqui, já são alguns, mais de 100 e poucos clientes já passam, todos eles sabem. Aí ele falou para mim, o que é que eu tenho de benefício? Essa galera compra o segundo carro comigo, o terceiro carro comigo, o quarto carro comigo. Porque eles sabem que estão comprando, sabe porque tá entregando a verdade. O produto que eu estou entregando é isso aí. Então ele tem um item aí a mais que ele disse que no início foi meio complicado, porque você precisa pagar as contas do final do mês e tá na frente aqui o cara doido para comprar e a pessoa... Então muitas pessoas se vendem nessa hora para poder ter a facilidade de resolver as coisas. Eu fui pagando um preço de segurar esse tópico, olha... Cara, não, mano, eu vou com uma quilometragem dessa. Eu entendo perfeitamente. Agora, tirando a quilometragem, o que é que você descobriu que esse carro tem de errado? Aí o cara disse, não tem nada. Aí começou a usar esse argumento de verdade.
Mas ele falou, um preço foi alto. O preço foi alto porque se eu podia vender, né, 10x, eu só vendia 5x, às vezes no mês, 7x, sempre perdia por conta disso. Hoje, com o tempo, no longo prazo, a verdade, ela é uma ótima ferramenta, porque aquela história, né? A primeira geração, a segunda geração. Na sua área deve ser a mesma coisa. Ninguém compra casa todo ano, né? Se ele errar uma casa mal vendida, ele perde a família, os filhos. Olha, não compra, não quer ser como é. Não vá nesse daí, não. Porque são compras longas, né? Você vai, gerações. Um ponto importante é também que você fala, até um exemplo, há pouco tempo, a gente conversando sobre os colaboradores. A gente tem que preparar muito bem o nosso pessoal. Sim. Que colabora, porque eles podem botar o negócio a perder. Principalmente eu se ele tentar uma meta. Eu tive um caso, eu tinha um cara que era um excelente articulador, vendedor e tal, e ele trabalhou um mês para vender 4 apartamentos a uma pessoa só, um senhor de idade já. E ele conseguiu convencer o senhor, que era altamente prolixo e detalhista e tal. Ele ia comprar 4 apartamentos, um para ele, e ele tinha mais 3 filhos, ia colocar mais um filho em cada apartamento para morar tudo junto. E aí, quando foi no dia, vou fazer o fechamento. E aí foi lá no escritório, o vendedor atendeu ele muito bem novamente, sentou-se com ele, estava fechando tudo, ele chegou bem satisfeito e tal. Eu disse, opa, é um bom dinheiro que vai entrar, né? Uma comissão de 4 apartamento tipo médio e alto padrão, apartamento que se fosse hoje na faixa de 700 mil cada apartamento, 4 de uma vez, ia ser uma venda muito boa, né? E aí esse colaborador nosso estava com ele. Depois de 20 minutos, entra na minha sala o meu colaborador e o senhor. E com os cheques que ele já tinha assinado e o contrato que ele tinha assinado rasgados na mão. Eu disse, meu Deus, o que é isso? O que foi, seu? Aí ele disse, eu não quero mais o negócio. Esse cara aqui me ofendeu, disse, não, o que foi que houve, homem? Eu falei, peraí, vamos conversar. Pergunta a ele aí, Jans. Depois a gente conversa, eu não quero mais passar nem um minuto aqui. E saiu. Aí eu disse, rapaz, o que aconteceu, pelo amor de Deus? Não, ele inocentemente, ele disse, não, seu Jans, a gente estava fechando e tal, quando ele pagou, que ele deu o cheque tudinho, a comissão minha, eu disse, seu fulano, essa comissão aqui, eu vou fazer um convite ao senhor. Eu vou para uma farra, o senhor está convidado aí comigo e eu pago todo o seu uísque, o que o senhor quiser e tal, e mais algumas outras coisas. O seu fulano era um senhor altamente religioso, sério. Foi uma bobeira grande do colaborador, muito grande. Mas ele, na animação, ele um solteirão, acostumado a... entusiasmo. No entusiasmo, passou essa proposta para ele. Só por isso, Que maturidade dele. o seu fulano rasgou e disse que não fechava mais. Ele ficou super chateado com tudo que aconteceu. Depois eu fui lá e tentei, mas não consegui mais vender. Ele disse, enquanto você estiver com aquele cara trabalhando com você... Então eu digo isso assim, a gente tem que preparar muito bem os nossos colaboradores para que a gente não tenha surpresas desagradáveis. Sim. Muito bom. É isso. Resumindo, a verdade, a mentira pode até vender a venda do dia e da semana, mas não tem um cliente no longo prazo. A verdade pode até perder a venda de um dia ou uma semana, mas terá um cliente no longo prazo. A despeito do que mídias, propagandas e marqueteiros usem, eu ainda acredito nesse princípio. Paga um preço para que a verdade prevaleça. Porque ela dói e é desagradável, mas só ali naquele momento. A mentira não dói, não é nada no momento, mas você vai gastar tanta energia para segurar essa desgraça, inventando mais mentira, inventando mais conversa, que a desgraça da mentira é que ela fica parindo outra mentira para poder ela continuar sendo a primeira lá. Isso. Então, é mais inteligente falar a verdade e pronto. De vez em quando eu passo isso na instituição que eu trabalho, alguém... Isso assim, rapaz, não sei não. Como assim você não sabe? Eu não sei, eu não sou obrigado a saber. Eu não sei, me ajuda, me diga. Que a pessoa acha que porque não, você tem que... Aí o cara diz, eu sei. Ah, mentira, para que dizer que sabe? Aí depois ele diz outra, pergunta é você agora, como é que eu respondo? Então, se você não sabe, diga que não sabe, pronto. Verdade. Beleza?
Vamos para o intervalo, a gente volta já já. A nossa TV está presente em todos os cantos. Somos a única de Mossoró presente em todas as redes de TV a cabo da região. TCM Telecom, BrisaNet e Telecab. Estamos também nas redes sociais e na nossa página www.nossaTValvivo.com.br. E você também pode assistir pelo seu celular baixando o nosso aplicativo. Acesse agora a Google Play ou Apple Store e baixe o aplicativo Nossa TV ao Vivo. Nossa TV, pra você. Joana, Lucas e Emily. Sabe o que essas e outras mais de 1.500 crianças e adolescentes atendidos pela Casa Durval Paiva têm em comum? Todos são unidos por um mesmo sentimento: a esperança. A Casa Durval Paiva, de apoio à criança com câncer, transforma os seus valores em atitudes. Porque, mais do que concreto, a Casa Durval Paiva, de apoio à criança com câncer, é feita de pessoas que amam pessoas, de sonhos que abraçam a fé, de esperança que brota no coração de quem nasceu para vencer desafios. Você está assistindo o programa Sertão Inovador e para nós é uma satisfação estar desenvolvendo esse projeto porque ele tem uma chave mestra, que é a chave da melhoria. Eu aprendi esse negócio de chave de melhoria lá 2002, 2003, mais ou menos, quando eu estava estudando a questão da gestão da qualidade total. Na época, era muito comum encontrar outdoors na frente nas cidades. Empresa X adquiriu ISO 9001. O ISO, a certificação, era talvez o item mais visível daquele movimento de melhoria, né, da qualidade, melhoria contínua. Hoje ninguém vê mais outdoor de ISO 9001 porque não tem mais sentido. É meio que implícito. Todo mundo já tem que ter isso, ou deveria ter dentro das suas atividades. A melhoria contínua, coloca o cliente em primeiro lugar e aí a empresa vai buscar melhorar aquilo que faz. E eu quero hoje extrapolar esse assunto. A convidada de hoje, a Fernanda Matias, é professora da Universidade Federal Rural de Semiárido, mas também empreendedora, ela desenvolve ações nessa área empreendedora e a gente quer bater um papo sobre isso, extrapolando um pouco essa questão da melhoria para a vida, para o aprendizado, para a profissão, para tudo. Seja muito bem-vinda, professora, é uma satisfação. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui hoje com vocês. Então, vamos lá? A gente tem pouco tempo para muita coisa. Muito bom. Jans também está aqui conosco para a gente bater esse papo sobre inovação. Vamos começar pela sua visão, assim, do que você imagina a importância da inovação, seja no mundo acadêmico, você está no mundo acadêmico, seja empreendedor, comportamental, enfim, qual a tua visão sobre... A inovação muda o cenário, né? Então, assim, eu estava antes ouvindo vocês, depois uma discussão out, né? E, por exemplo, eu vejo aqui em Mossoró muito potencial desperdiçado. A gente tem uma indústria salineira que poderia estar sendo utilizada em turismo. A gente tem áreas belíssimas de praia ao redor que estão simplesmente largadas, porque parece que Rio Grande do Norte só existe Pipa e agora São Miguel. Então, o resto é largado, não tem desenvolvimento local. Então, a gente tem praias maravilhosas aqui que poderiam ser utilizadas e a gente tem um outro diferencial também, que são as pinturas rupestres, que hoje, por exemplo, a inovação na área de educação, ela está muito forte. Então, estão fazendo muito viagens de ensino e essas áreas, por exemplo, lá na Serra da Capivara, é muito feito isso, elas acabam ganhando um destaque muito grande.
Então, assim, o Rio Grande do Norte, por si só, é um desperdício de turismo que eu nunca vi igual. Aqui, por exemplo, em Mossoró, a gente não tem um sistema de turismo. Procura. A gente não tem, cara. E a gente tem escolas de turismo. E eles não conseguem emprego porque não existe um sistema funcional para esse turismo. A gente tem as Dunas do Rosado, que também muito pouca gente conhece, mas que poderia estar sendo... Então, tem como fazer um sistema de turismo fortíssimo que fica além do São João. A gente só roda a economia aqui no São João. Eu estava conversando com um agente de turismo, um amigo meu, e eu perguntei a eles por que é que o Sebrae, ou não sei, ou outra instituição, não o Proturismo ou qualquer outra entidade ligada ao assunto, não bota em prática uma coisa que eu venho ouvindo há muito tempo e até agora não fizeram. É a rota do cangaço, a rota do petróleo, a rota do sal. É a isso rota, sei lá, algumas rotas aí mas isso tem que ser sistematizado, tem que ser organizado, porque eles pensam nisso. Foi o que ele me disse. Assim, a gente tem pensado nisso. Só não consegue executar. Esporadicamente a gente faz e na raça junta um grupo para ir. Mas era necessário que talvez o poder público ou até o privado pudesse montar essa estrutura, né, professora? Então, o que é que está faltando? É vontade política? É vontade dos empreendedores? Na sua opinião? Para mim, é problema político. É problema político. Porque os empreendedores sozinhos, eles mesmo que queiram, eles não conseguem fazer. Porque quem tem a força da propaganda, da distribuição disso, é dentro do cenário político. Se eles não começam a fazer, de fato, alguma coisa, mesmo que a gente tente, não vai ser muito mais penoso de colocar para frente. Isso. Então, nós temos potenciais subutilizados, ou mal utilizados, ou não utilizados, por falta de conhecimento, às vezes, ou de metodologia, porque também até alguns empreendedores tentam, aí tem as barreiras daqueles que estão na liderança, que criam dificuldades para que o empreendedor consiga resolver. O empreendedor, ele não é mágico, ele não vai inventar, ele não consegue mudar aquilo, por exemplo, no campo legal, né? As normas que precisam no nosso país, né? Tudo tem que ter primeiramente uma norma para poder alguém conseguir fazer alguma coisa. Então, o arcabouço de preparação, de políticas públicas, né? Nós temos muitas necessidades, isso é visível. E aí nós temos um grupo aí se a gente pegar aqui Mossoró, a grosso modo, se a gente pegar as nossas universidades, dá uns 40 mil alunos. Tranquilamente. Aproximadamente. Pegando aí as duas públicas e os IFs. Juntando os IFs, é uns 40, 50 mil alunos. Puxa. Eu estive numa faculdade particular pequena aqui da cidade e a pessoa disse lá que são 5 mil alunos. Eu, como assim? Tem 5 mil alunos aqui? Tem 5 mil alunos aqui, porque também com o advento da EAD, né, com essa possibilidade da EAD, muitos alunos não vão para lá, mas são daqui e estão estudando também a EAD. Então, é em torno disso. Aí eu quero entrar agora nesta seara de preparação, né, de capacitação, de formação dos nossos estudantes nessa questão. E aí não tem como a gente não entrar nas duas áreas, a área do empreendedorismo e a área da inovação. Qual a sua visão sobre isso? Como é que está essa formação? Você que é uma educadora, como é que está a formação do tratamento desses dois temas? Isso aqui dá uns 5 podcasts, viu? Mas vai ter só alguns minutos para conversar. Por isso que eu falei, bora lá que a conversa é longa. Como fazer isso tanto com os próprios colegas, com as estruturas administrativas e os alunos? Assim, é bem difícil. Vamos lá, eu tô nessa estrada há 12 anos, praticamente. 12 anos hoje, tá? A universidade, por exemplo, onde eu trabalho, que é o FERS, ela evoluiu muito nesses últimos 12 anos. Quando eu entrei, eu era a única louca falando disso. Hoje tem outras pessoas e eu já não sou mais tão louca. Ainda sou, mas não tão. E eu vejo que, assim, as pessoas melhoraram, mas a instituição não. A instituição continua engessada.
E aí fica muito difícil de você ensinar, por exemplo, assim, ó, vamos lá, eu sou uma professora meio fora da curva exatamente por quê? Porque eu trabalho a parte real de mercado com eles, mesmo dentro de qualquer uma das minhas disciplinas, porque eu acho importante trabalhar o que acontece lá fora com o que eu estou dando de aula, né? Eu sei que eu sou a única que faz isso, mas é exatamente porque eu tenho essa vivência que os meus colegas não vão ter. Dentro de uma universidade que isso é comum. Então, que puxa muito mais para a ciência do que para a inovação, de fato. E mesmo quando vai para a inovação, que seria a proteção intelectual que está lá, foi registrado, foi protegido e não saiu do lugar, não vale nada, só é dinheiro desperdiçado. Essa é minha visão de inovação, porque inovação tem que estar no mercado. Se tu for ver os grandes estudiosos, todos eles falam isso. É isso mesmo. Tá? Então, está aumentando o número de patentes, disso, daquilo, mas eu tenho uma situação icônica de quando eu entrei, que chegaram para mim e disseram, um professor fez um software que é de inteligência artificial para câncer, para diagnosticar câncer inicial. Eu, pombas, por que isso não está no mercado? Isso era 2012. Até hoje esse troço não foi para o mercado. E por que essa informação não é disseminada lá fora? Aí é que tá. Se a universidade não prioriza a inovação, como que os outros vão saber que ela existe? E hoje, claro, ele teria concorrente, sim, ele teria, mas talvez o dele ainda seja melhor. Tem um software que faz isso, porque eu acompanho, né? Tem um software que faz isso. É o mesmo dele? Não sei. Ninguém nunca experimentou fora. A gente está falando de bilhões desperdiçado dentro de uma universidade. E isso é só uma das coisas. E aí eu fico revoltada, por isso que eu digo, sabe, que eu sou a estranha lá dentro, porque eu me revolto. Você não se revoltaria? Com certeza. São recursos da população que precisa que voltasse solução. Isso. Continua alimentando recursos e mais recursos, mas o retorno tem uma dificuldade de acontecer. Como se fosse uma ponte que quebraram. Eu não sei se ela já existia em algum momento, né? Também tem isso. Historicamente, não é uma questão talvez pontual de hoje. As universidades talvez já sofram com isso há muito tempo. Sim. E quem vai chegando tem a possibilidade de fazer alteração, né? Como você me colocou, está há 12 anos ali procurando. Certamente tem mais pessoas, mas, como diz os ditados por aí, o sistema, né? O sistema, ele cria, às vezes, é isso que eu não entendo. Empecilhos. Porque uma verba é liberada para um projeto, pelo que eu entendo. Esse projeto envolve análise, pesquisa, maturação, etc. E tal. Depois que isso está pronto, não tem que ter no planejamento essa... Não é obrigatório. Não? Eu não tenho obrigação, como professora, de jogar para o mercado. Isso aí quem tem que fazer é quem está lá fora. E aí entra essa questão que eu estou dizendo de preparo. Porque os nossos alunos é que deveriam estar fazendo isso. Só que a gente não tem um sistema lá dentro da universidade que dê vazão a esse tipo de relação. Por exemplo, eu estou desde o fim do ano, porque trocou a gestão, a gente estava entrando com a formação do Parque Tecnológico. Mudou a gestão, disseram que o Parque Tecnológico entrou do modo errado. Eles estão tratando o Parque Tecnológico como se fosse uma coisa exclusiva nossa, não como se já tivesse milhares por aí. Aí eles estão passando por toda a burocracia de como se nunca tivesse tido um parque tecnológico, em vez de pegar todas as estradas que todos já percorreram para pegar e acelerar o processo. Sim. E aí, sabe quanto tempo vai levar para esse parque sair? Próxima gestão. Esse entrave que tem a fumaça política, né? A política, digamos assim, política partidária, talvez, né? Porque a política em si, as decisões são atos políticos, mas aí vai gerando entraves, vai gerando um atraso que, no fim das contas, quem perde é a população. É a população. Que poderia ter um avanço, etc. e tal. Agora, não é uma questão pontual, assim, não é a Universidade X. Infelizmente, percebe-se que em várias universidades esse modelo ainda persiste, burocrático, né? O Estado, ele é pesado
E a universidade é um braço desse Estado, que acaba se tornando esse... Até o aspecto cultural deve existir também, que Também. trava muito. Também. E aí, vamos pensar em saídas, soluções. O que poderíamos pensar? O que ações... nem falamos aqui dos alunos, né? Porque os alunos, eles têm... Eu trabalho hoje na incubadora. E a incubadora é como se fosse uma válvulazinha de escape, onde eles podem, por ali, desenvolver os projetos dele. Eu participei, semana atrasada, de uma banca de apresentação de... Não foi na Universidade do Trabalho, foi em outra universidade. Me convidaram, como eu faço parte da grana, vem aqui avaliar os projetos. Aí eu fui. Foram 5 projetos. Dos 5 projetos, tirando um, os 4 projetos maravilhosos. Inclusive, os meninos gastaram recursos próprios para montar uma plataforma, inclusive alguns de atendimento, a questão da área de saúde, que é o que mais hoje tem surgido. Gastaram, aí no final, quando terminou todo, eu disse, gente, isso aqui... Aí eu falei para a universidade, incubem, viu? Se não incubar, a gente incuba. A gente tem interesse de incubar, na verdade. Tem interesse de incubar para poder se tornar real. Mas os alunos disseram, não, é só para nota mesmo. Eu disse, como é a história? Mas como vocês gastaram e apresentaram, tinha sentido, sabe? Seguiram ali o link Canvas direitinho, preencheram, respondendo demandas que, se aquilo colocasse em prática, então, quer dizer, o problema que era antes só da máquina, os próprios alunos já entram preocupados apenas em dar nota. Ele está preocupado com a mísera nota que vai tirar ali na quinta-feira, que eu chamo da prova de quinta. Ele está preocupado com a prova de quinta e esquece que o que ele tem nas mãos traz para ele uma possibilidade de continuar estudando, pesquisando, renda para ele e impacto para a sociedade. Mas o alunado recebe a conscientização do que ele pode fazer, o potencial que ele tem de colocar isso além da nota? Normalmente sim. Normalmente sim, mas recebe como pílulas de conserto e não como vitamina, para usar agora a linguagem das startups. Às vezes é só aquela pílulazinha de alguns que diz, olha, toma essa pílula ali, rapaz, é mesmo. Mas não é uma vitamina ao longo do tempo, que ele poderia estar tomando, assim, quer dizer, o modelo que nós temos, isso é minha leitura também, tá? E respeito todos os modelos que discordem disso também. Mas, na minha leitura, é um modelo que o aluno já entra se preparando para a prova de quinta e não se preparando para trazer um impacto que ele tem potencial. Tem um filme que eu já assisti várias vezes por causa dos meus meninos, chama-se Os Incríveis. Aí tem um determinado momento que o filho lá, no finalzinho do filme, acontece isso. Ele vai participar de uma competição de corrida. Por causa eu tenho 3 meninos lá em casa, então eu já assisti os filmes várias vezes. Ele vai participar da corrida, aí o menino fica correndo, aí o pai fica, não, vai devagar, porque se ele correr mesmo com o potencial dele, ele fica em primeiro lugar. Mas ele é estimulado, não vá não, porque se você vai destacar demais. Então, a gente meio que vive esse tipo de mais limitar o ser humano do que expõe aí, desenvolve teu potencial. Porque desenvolver o potencial, às vezes, extrapola as formas que existem. E aí, toda forma, quando é questionada, peraí, você está questionando a forma, e às vezes é melhor se encaixar na forma para poder ter aceitação social do que você fazer algo diferente. Porque se você fizer diferente, talvez como uma professora falou, vamos chamá-lo de alguma coisa que é meio desagradável, né? Que às vezes fica... E na verdade, assim, a gente culturalmente, se nós pensarmos, o brasileiro é da cultura do não. É diferente da cultura, por exemplo, do estadunidense, que é da cultura do sim. Então, o filho diz, eu queria fazer o quê? Vai lá e faz. O nosso é que, não vai fazer. Você pode ver, a gente ensina isso desde criança e aprende desde criança ao não. E isso já vai formando o profissional no não. E depois ele entra na faculdade já no não e vai para o serviço no não. Então, culturalmente, nós somos do não e nós precisamos mudar isso. Já tem uma negativa enraizada. Exatamente. A gente não ensina as nossas pessoinhas ao sim, ao arriscar, ao tentar. Ousar. Exatamente. E aí, como trabalhar isso? Como enfrentar isso, Jansen, em um século que requer isso? Esse século, gente, se a gente continuar desse jeito, eu não tenho nenhuma dúvida que a inteligência artificial vai demitir a rodo. Vai. Porque quem só faz a mesma coisa não vai competir com quem está exponencialmente aprendendo, que é o que elas fazem. Então, como as universidades vão ter que repensar, as escolas, todos vão ter que repensar
Qual é o novo ser, a nova pessoa desse novo século que não pediu para dizer assim, ó, estou entrando aí, viu, estou chegando e estou dizendo que se vocês não se ligarem, vocês vão ser demitidos. Não está pedindo, ela está chegando, está invadindo. E aí eu solto agora para vocês, para nós fecharmos o nosso bloco, qual a visão que vocês têm sobre isso, seja na parte educacional ou de uma forma geral, o que é que a gente tem que fazer para esse novo século que está chegando? Eita, o que tem que fazer é complicado, porque assim, todo o trabalho que tu não precisa, que pense, vai deixar. A mesma coisa que aconteceu ali na década de 90, né? Quando chegaram os microcomputadores, que metade da população mundial deixou de ter emprego. Porque eram os digitadores, o pessoal que trabalhava com isso. Metade praticamente da população ficou desempregada quando entrou. E eu vejo o mesmo cenário hoje. E eu não... Se tu me perguntar o que fazer, nem ideia. E você que está acompanhando aí, você tem ideia? Eu quero ouvir Jansen agora. Eu vi ontem uma entrevista no YouTube do CEO do Açaí Atacadista, Sim. o Berilo Gomes, né? Eu fiquei maravilhado com a entrevista dele e o entrevistador, um cara que fala muito sobre tecnologia, sobre virtualização, sobre os processos e tal, e perguntou a ele, e a inteligência artificial, como é que vocês estão absorvendo ela dentro do Açaí? Ela está invadindo, até em parte a gente aceita. Mas tem outra parte que a gente não... A sensibilidade é muito mais interessante. A percepção e tudo. Isso, como assim? Veja bem, a inteligência artificial ela é excelente e é baseada em dados existentes. Em coisas existentes. Mas a percepção das coisas, para a gente tomar algumas decisões, como CEO ou a nossa equipe também, a gente não vai encontrar na inteligência artificial. A gente tem que ter, vem do íntimo da gente, vem do nosso ser. Eu estou colocando lá dentro da minha empresa muita gente de 50, 60 e 70 anos. Eu estou colocando no meio dos meus colaboradores muita gente que quebram paradigmas e tudo, tá entendendo? Gênero, tudo, porque a gente recebe clientes de todo tipo. Então, se a gente não tiver essa percepção, não vai ser a IA que vai dizer faça assim, faça assado. Ela sistematiza, ela melhora, ela produz, ela faz muita coisa e melhora os processos. Desculpe. Mas tem coisas que, se a gente não tiver a sensibilidade, a percepção, uma coisa que vem lá de dentro, para que a gente possa colocar em prática, a gente não vai ultrapassar um sistema desse que agora está em 15% da Selic. A gente trabalha com uma margem de lucro de 2%, mas a gente ganha no volume. E aí a gente tem que ter muita percepção que ele não é contra a IA de maneira nenhuma, ele está adotando, mas até certo ponto. Então, eu acho que a inovação ela vem, mas a gente tem que ter muito cuidado com essa tecnologia que vai estar consumindo tudo, está invadindo tudo, porque ela pode dar um direcionamento diferente nas pessoas e no pensamento das pessoas com relação ao comodismo, com relação a algumas outras coisas. A pessoa Aí eu faço uma pergunta, professora. O aluno antes, ele tinha mais paciência para poder desenvolver algum projeto aprendido nas universidades, ou ele continua com o mesmo necessidade de imediatismo? Porque ele pega um celular e imediatamente ele vê uma coisa e já quer o resultado naquela hora, porque já vai dando ali as respostas. Antes, que a gente não tinha essa informação tão precisa, ele se dedicava mais a projetos que necessitavam pensar mais, demandar mais tempo para poder executá-lo, etc. e tal, ou não? Vamos lá. A minha área ela é muito fora da curva, tá? Porque é biotecnologia e a gente é da bancada. Então, por exemplo, eu tenho que fazer meus alunos muitas vezes pegarem o celular e procurar. Porque eles ficam esperando. Pacientes. Então assim, eu não vejo eles mais eu não vejo essa galera com esse imediatismo. Mas eu sei que isso acontece em outras áreas, tá?
Então, assim, como a minha área é muito fora do que é o comum, a gente não tem isso, porque um experimento demora um tempão, sempre dá errado. Daí, quando dá certo, a gente comemora, entende? Porque a gente trabalha com parte biológica. É diferente. Então, a gente não pode ter pressa. Então, essa pergunta eu não tenho uma resposta real para ti. Eu acho que ele vai ter mais. Eu joguei a bola. Você é esperta, né? Mas faz sentido, né? São tantas áreas, né? São tantos caminhos. Do ponto de vista comportamental, é visível ter uma mudança, de uma forma geral, né? Nas gerações. E hoje, talvez tenha um agravante que seja a entrada em nossas vidas dos algoritmos. Porque os algoritmos, eles estão estudando a gente muito rápido. Eles estão conseguindo entregar algo que o ser humano gosta. E está viciando-nos, a história da dopamina lá, né? Está viciando em a gente querer tudo rápido, tudo rápido, né? Rápido. Tudo tem que ser rápido. Por que tem que ser rápido? Não tem uma explicação muito lógica, mas tem muito a ver com a sensação de prazer. Não quer... Demorou e está chato. Aulas, eu me lembro, lá em 2013, eu até fiz um curso na UFES, eu já estava na UFES na época, de preze, porque os alunos reclamavam que as aulas dos professores eram aquela coisa... Ficar lendo os slides, aí lia 50 slides, aí já começava a sair, não aguentava, porque já naquela época já havia uma identificação de que o grau de atenção dele, a atenção estava bem reduzida. Dizem, na época, eu escutava 10, 15 minutos. Se você passasse com uma hora de 50 minutos, com aquela em dó menor, tem que ter algum tipo de... Aí, na época, a gente usava o preze para fazer tal dos reinícios. Você tá aqui, de repente, ele fazia um efeito, aí dava aquela tipo, só uma... É só para reiniciar o ciclo mesmo. Continuar o conteúdo e fazer aqueles reinícios. Hoje, dizem que é menos de 1 minuto. Se você olhar o Reels, tá mais ou menos assim, né? O fenômeno do Reels acabou externando algo que tá meio visível. Quer dizer, as pessoas só aguentam... Não aguentam ficar 3 horas para assistir um podcast, nem 5 horas, né, 2 horas de aula, 3 horas de aula. Você tem que ter muito conteúdo novo para aguentar a atenção. Não é que não é importante, é importante. Uma aula, às vezes, não dá para explicar coisas, como ela falou aqui, não dá para explicar coisas em 10, 15, 20 minutos. Tem coisas que requer muito tempo para explicar. Imagine para compreender o ciclo todo, que às vezes você tem ainda que estudar para saber o que vai explicar, né? Porque é uma construção. Mas é perceptível nas novas gerações essa dificuldade de atenção prolongada. Eles querem coisa realmente... E tem muito a ver com essa história da dopamina. Isso são coisas novas, o que fazer, como fazer. Vamos ter necessidade de mais programas, trazer mais pessoas, conversar com mais pessoas, ler mais a respeito e aprender, porque, de fato, são desafios que são reais, assim, são desafios, não é assim, não é o futuro vai ser, não é mais futuro, é presente. E por ser presente, significa que a gente já iniciou a revolução ali, já está no meio da mudança. Alguns estão no início, alguns já estão no meio das coisas. Ontem eu estava estudando um negócio, eu comecei a estudar um negócio usando inteligência artificial, que é como criar um segundo cérebro. Né? Meio maluco isso, né? Mas do ponto de vista de conteúdo, não biologicamente, né? Mas como você pegar uma Mas a gente está entrando internet... no biológico, tu sabe disso, que já está começando a transferência de dados, né? Já começou, verdade. E começa pelos dados, para depois pensar em como é que esses dados poderão ser processados, né? Fisicamente, etc. Mas do ponto de vista de conteúdo, isso já é possível. Quer dizer, tudo é possível você ter hoje um outro Jansen, que se eu não puser contato com você, eu posso perguntar para esse Jansen, e ele consegue dar respostas que seria você dando. Então, estou conhecendo isso, como é que funciona, estou estudando um pouco sobre isso, para entender isso tudo está acontecendo. Então, tem muita coisa acontecendo, só que tem que estudar um monte de inteligências artificiais, que são várias. A gente estuda e parece que não tem fim, né? Parece que não tem fim, a sensação é essa. Porque está no meio é como se está tudo se multiplicando rápido. É você só pega algumas coisas que você consegue ter acesso, mas aí daqui a 2, 3 meses já tem outras que já
responde algo que você não conseguia responder, e como é que eu faço para aquilo que eu já tenho de memória, e como é que eu guardo a memória, e como é que a memória vai... Aí tem que estudar um pouquinho de programação para poder entender como é que isso... A linguagem não é em texto assim, é um outro tipo de texto para poder conseguir entender as conexões de uma palavra com a outra. Não é só uma conexão gramatical, é outro tipo de... Aí começa a entrar numa área que você vai ficando analfabeto. Você já era analfabeto do que está vendo. Aí começa... Mas tem inteligência já estudando a inteligência de como é que faz isso. Então a gente está no meio de um tsunami, talvez a palavra essa, não é uma onda de inovação, é um tsunami, que nós vamos ter que sobreviver primeiramente. A empresária tem que aprender sobre isso, o estudante, o professor, todo mundo tem que aprender para sobreviver. Exatamente. Para depois talvez tentar surfar, porque o momento atual é de sobrevivência. Mas esse é o programa Inovação. Vamos ter mais, estou vendo aqui que o tempinho já... Chegou no final. Vou deixar, então, para as considerações finais aqui dos nossos convidados. Já fechamos. Se eu começar a falar, não paro mais. Não, eu fico... Cada vez que a gente participa, né, a gente aprende, né? Eu tenho certeza que a professora tem muita coisa. Eu teria mais algumas perguntas. A gente pode programar uma outra vinda dela aqui, porque é a biotecnologia, né? Isso aí deve ser um assunto altamente... Eu, pelo menos, me interessei. Tem que te mostrar a minha empresa. Eu, pelo menos, me interessei muito. Fala, então, para o pessoal até conhecer. Né? Mas é que agora eu tô parada, né? Tô esperando o parque para poder, porque a gente vai ir lá pro parque agora. O Parque Tecnológico. O Parque Tecnológico. Consegui dinheiro e não consigo terreno. É só comigo que essas coisas acontecem. Hoje eu tenho 2 produtos que são, digamos... o suprassumo que eu consegui fazer da minha vida. Um produto para ajudar a regular o sono. Então, ele ajuda a dormir e regular o sono. Você volta a dormir sozinho, sem vícios, sem nada. E o outro que é um redutor de estresse e de cansaço. Ele tem duração de 24 horas, pelo menos. Para mim, ele ainda dá 48 horas. É como se tu pegasse uma mochila e tirasse das costas. Então... São os 2 produtos que hoje, assim, eu vejo ganhar mercado internacional e tudo mais. E é onde eu estou conseguindo financiamentos. Muito interessante. Então, vamos ter uma edição depois para conhecer, né? Melhor, para você explicar melhor. Combinado? Bora. Daí eu até trago os produtos. Olha aí. Que é coisa melhor do que experimentar. Legal. Com certeza. Vamos então, lá. Fica aqui já marcado um próximo encontro. Vamos ver só as datas, né? Para combinar. Agradeço a sua atenção. Até o nosso próximo programa Sertão Inovador.